Bom dia. Estamos aqui para mais um bate-papo. Estamos numa série sobre saúde integral. Já falamos sobre saúde financeira, saúde espiritual, saúde emocional e hoje a gente fala um pouco sobre saúde física. E convidamos para estar conosco a professora Clê. Muito bom tê-la aqui conosco. Ela vai, então, falar um pouquinho sobre esse assunto, um assunto que ela gosta bastante. A professora Clê é professora de educação física, já tem alguns anos que ela está nessa área aí, então é um aprendizado para todos nós. Clê, muito bom tê-la aqui conosco. Quer falar alguma coisa para começar? Além Quero. do oi? Então, quero dizer que é um prazer a gente poder trocar, fazer um bate-papo e trocar informações a respeito da nossa saúde, né? A gente tem se preocupado em vários aspectos sobre a nossa saúde nesse tempo de pandemia e como já tem sido trabalhado saúde espiritual, saúde emocional, saúde financeira, a gente não pode deixar de falar sobre a saúde física. Então, eu acredito que é um momento muito importante também. Muito bom. Quando a gente fala de saúde física, o que vem à sua mente e ao seu coração Então, saúde com física, essa expressão? ela significa bem-estar, bem-estar, prazer, alegria, porque a saúde física, ela nos dá a chance de ver as coisas diferentes. Nós temos, na verdade, muitas transformações hormonais no nosso organismo quando a gente pratica atividade física. Então, isso vai diretamente refletir na nossa maneira de enxergar as coisas. Porque dentre as transformações hormonais que existem, quem faz atividade física de forma regular tem um aumento da serotonina, da endorfina, que são hormônios do prazer. Então, à medida que a gente pratica, a gente consegue ver mais alegria nas coisas, ver o mundo com uma cor diferente, né? E a gente tem a sensação de prazer. Eu falo que é de ludicidade, né? Isso melhora as nossas relações, melhora o nosso bem-estar. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que exercício físico não é, antes de tudo, uma questão estética. É uma questão de saúde. A gente não tem que fazer atividade física só para ficar com uma barriguinha de tanquinho ou para aumentar a massa muscular, mas principalmente para ter melhor saúde, para enxergar um mundo diferente, porque à medida que a gente faz atividade física, a gente também está trabalhando a nossa saúde mental. Ok? A gente vê que existe uma conexão muito forte, né? Entre espírito, emoção, corpo, tudo é interligado. E aí a gente pensa um pouco em saúde integral. Muitas vezes as pessoas deixam essa saúde física de lado, né? Envolve muito no âmbito espiritual, emocional e esquece, né? Quanto é importante. Eu gosto de uma expressão que diz assim: quem não arrumar tempo para fazer atividade física vai ter que arrumar tempo para ficar doente. É, Concorda? é isso aí, porque, na verdade, o homem, ultimamente, é que tem se avançado nos estudos para entender esse homem como ser holístico, como ser integral. Mas a gente ainda carrega na nossa cultura essa percepção errônea de que nós somos separados. Existe uma dicotomia entre corpo e mente, mas não existe, né? Na verdade, há séculos passados, entendia-se que o corpo ele era um depositário da alma, ou então um ser que carregava uma mente, né? E, na verdade, não é isso. Nós somos seres integrais, então, à medida que a gente
cuida da saúde física, a gente também está cuidando da saúde mental e vice-versa, e da saúde espiritual. Então, não podemos separar o homem e entender que cada ação e cada decisão em cima de um bem-estar, a gente está se restaurando, está cuidando de si mesmo como um todo. Muito bom. Nesse tempo aí de quarentena, de pandemia, o pessoal está um pouco mais em casa, mais isolado, né? As academias voltaram há pouco tempo, mas com as restrições e tudo. Quem está em casa, dá para cuidar da atividade física, para ter atividade física, cuidar do físico, porque o que a gente tem lido, visto, ouvido, é que em casa o que está acontecendo mais é comer, né? A pessoa tem a geladeira, tem um monte de coisa e a facilidade ali com a atividade, não sei nem como é que eu posso dizer, com os braços, né? Levantamento de peso e tudo, comendo mais. E como é que poderia ser feito essa atividade física em casa? É possível? Então, fazendo levantamento de garfo, né? Tem que Levantamento de equilibrar garfo, entre levantamento de peso. garfo e colher. Então, na verdade, nós precisamos entender que o fato das academias terem fechado tanto tempo e estarem voltando com muitos ajustes, então a frequência é pequena, né? A gente não pode se limitar a isso para saber ou exercitar, mesmo porque há quanto tempo que existem academias, né? E antigamente não existia academia e as pessoas faziam atividade física. Porque existem muitas possibilidades, existem várias opções. Então, às vezes, dentro da própria sala, às vezes um espacinho no quarto em que a gente arrasta um pouquinho de móveis, é possível a gente fazer atividade física. Quem mora em apartamento, às vezes na sacada, né? Quem está numa casa, às vezes tem um pouco maior espaço no quintal, mas é possível a gente não ficar parado, né? Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas falam, eu não gosto de fazer, eu nunca identifiquei com nada e tal, mas a busca não pode parar. E esse momento é também uma chance da pessoa fazer isso. A gente tem aí muitas possibilidades na internet. Eu tenho vários colegas que têm postado vídeos, né, com aulas, e a gente pode encontrar no YouTube. Existe de todo tipo, né? Existe aula de funcional, existe aula de alongamento, aula para relaxamento, existe exercícios localizados, e a gente encontra de tudo. Inclusive, assim, na verdade, a gente precisa entender que essa é uma época de fazer exercícios moderados. Se você nunca fez exercício, não é o momento de praticar algo que vai exigir demais do seu corpo, né? Porque nós estamos, assim, num período em que você não pode fazer um acompanhamento de um profissional por perto. Então, são algumas limitações, mas tem possibilidades. Então, é importante encontrar uma aula que seja no nível moderado para que você consiga fazer num espaço pequeno. Às vezes, 2, 3 metros quadrados é o suficiente para você poder abrir os braços, estender perna e fazer um pouco de exercício. Inclusive, eu vou aproveitar para divulgar uma aula de funcional do pessoal lá da Igreja Cristã Evangélica de Mossoró. Todo sábado, às 15h30, 2 colegas meus estão fazendo em dupla, promovendo um momento de 20 a 30 minutos, mais ou menos, de aula de funcional, que é um estilo que você pode fazer num local pequeno e, ao mesmo tempo, ativa, né, a musculatura, a frequência cardíaca, alonga o corpo. E é apenas uma sugestão, né? Que, inclusive, fica no canal do YouTube e é possível você fazer uma sequência de exercícios. Porque, no mínimo, 2 vezes na semana. 3 seria melhor. Se conseguir todos os dias, melhor ainda. Mas descobrir algo em que você vai se exercitar um pouco e que vai fazer diferença para você. Então,
tem aí, a gente tem esses meios de comunicação e as pessoas trocam, né, essas informações, porque nós estamos num período que nós sentimos a necessidade de apoiar-nos uns aos outros. Então, temos colegas disponibilizando o seu conhecimento, suas aulas, as possibilidades de se exercitar para contribuir para a saúde da população. Muito bom. Já tem alguns anos que eu faço uma caminhada, quase que diariamente, em torno de 4, 5 quilômetros por dia. Eu ainda mantenho essa caminhada aqui ao redor de casa e tudo. Aí a minha esposa, que é professora de educação física, ela disse que isso é pouco. O corpo já se acostumou, tem que fazer algumas coisas para braço, essas coisas. Depois que você passa dos 50, na linha do ENTA, o que você me diz sobre isso? Você concorda com ela? Como é que é isso? Então, o que acontece? O nosso corpo, ele entra, quando a gente está fazendo atividade física, enfim, ele entra num estado estável, que a gente fala, né? Então, ele tem um determinado tempo para se adaptar a uma atividade física e dali aquilo vai surtir muito efeito. Só que quando a gente vai praticando sempre da mesma maneira, mesmo ritmo, na mesma intensidade, então o corpo entra nesse estado estável e ele precisa o quê? De um novo estímulo para que ele possa melhorar o estado físico, essa produção hormonal e gerar todos os benefícios que uma atividade física pode gerar. Então, quando uma pessoa está num determinado tempo sempre fazendo os mesmos movimentos, precisa renovar. Então, a ideia é acrescentar na caminhada, depois, uma pequena corridinha, né? Fazer 1 minuto, 2 minutos de caminhada, 1 minuto de corrida. Então, fazer esse treinamento intervalado que a gente diz. Ou então, chegar em casa e tentar fazer alguns exercícios localizados, um pouco de abdominal, um pouco de flexão de braço, fazer alongamento. E introduzindo aos poucos para que o corpo vá, né, aceitando esse novo desafio, se adapte a ele, consiga alcançar os objetivos dos benefícios desses exercícios, depois avançar um pouquinho mais e assim progredindo. Mas nesse período agora, né, o que deve ser observado é sempre uma atividade de leve a moderada. Então é possível ainda acrescentar algumas coisas? Sim, mas de forma consciente, seguindo aí algumas sugestões dos profissionais de educação física que estão disponíveis nas redes de comunicação. Então, minha esposa estava certa, né? Estava. Outra coisa, eu noto que a pessoa vai envelhecendo, ela vai perdendo um pouco de massa muscular, de força, né? E isso é natural, tem que ser aceitado dessa maneira, que daqui a pouco você não vai ter mais agilidade, habilidade nenhuma, a rigidez do corpo. Isso é natural, foi feito dessa maneira, ou dá para estender um pouco mais essa força, essa habilidade? Como é isso? Então, a gente não pode estender os anos, eles vêm, né? O tempo é algo que a gente não controla. O nosso organismo, ele tem um processo de desenvolvimento que ele se inicia desde a concepção e vai até o dia da morte. Então, o desenvolvimento, a gente não pode dizer que determinado estágio da vida a gente para de desenvolver. Jamais. A gente está em pleno desenvolvimento sempre. Porque desenvolvimento quer dizer alteração, quer dizer mudança, né? Então, mesmo que determinada fase da vida a gente consiga perceber algumas limitações, isso não quer dizer que as mudanças, né, pararam. Não, elas estão continuando. Então, é um desenvolvimento que a curva muda, né? Então, as células na infância, na adolescência, elas estão em alta produção, extraindo das possibilidades de todo o sistema nervoso central, de todos os nossos neurônios, né? Essas inter-relações, as conexões para o desenvolvimento do maior potencial presente no corpo. Depois de uma determinada idade, então a gente começa a ver
que na verdade acontece, a neurociência já comprovou isso, né? Que há uma redução das sinapses que são formadas nas células do sistema nervoso. Então, isso faz com que apareçam algumas limitações. A diferença é que uma pessoa ativa fisicamente, ela retarda um pouco esse desacelerar, né, da degeneração das células. Então, eu falo para os meus alunos, né, que as escolhas que a gente faz hoje, em termos de atividade física, elas vão determinar muito do nosso futuro amanhã. Porque a gente precisa provocar as células para que essas intercorrelações sejam num processo um pouco mais lento, para que a gente se mantenha ativo fisicamente e isso não prejudique com tantas limitações a hora que a gente chega lá nos 60, 70, 80 anos de idade. É possível a gente encontrar muitos idosos que são ativos fisicamente. E, com certeza, isso começou lá atrás. Porque quando a gente decide começar a atividade física, depois dos 40, 50 anos, nós não vamos alcançar os mesmos benefícios de quem começou isso lá na infância, ou adolescência ou na juventude. Porque é um processo que vai fortalecendo o corpo ao longo da vida. Nunca é tarde para começar. Nunca. Aliás, as pessoas que têm 50 anos e nunca fizeram atividade física e começam a fazer, de imediato já sentem os benefícios, né? Mas o que a gente planta lá atrás e a gente vem colhendo se a gente também não parar, né? Se a gente tiver aquela disciplina e continuar no restante dos anos da nossa vida. Mas faz toda a diferença. Sua mãe tem quase 90 anos. Eu noto que você, de vez em quando, pega e dá uma ajuda para ela fazer alguma atividade, não deixa ela muito sentada ou deitada. Quais são os benefícios disso para uma pessoa com uma idade já tão avançada? Então, olha só, a gente sabe que quando os anos vão passando, então as pessoas mais idosas, elas têm a tendência de ficar mais na inércia, né? Então, isso vai trazendo dificuldades, como, por exemplo, a oxigenação. Então, a circulação sanguínea, ela fica prejudicada, porque não tem movimento no corpo. Então, isso faz com que chegue menos oxigênio no cérebro, por exemplo. Então, é a necessidade de se manter ativo para também manter essa saúde mental, por conta, né, dessa mudança hormonal, e também pelos aspectos fisiológicos que implicam nessa melhora da circulação sanguínea, oxigenação do cérebro, então bem-estar, poder também manter a questão da força, né, nos músculos. Então, de vez em quando eu faço alguns exercícios com a minha mãe, de caminhada, um pouco de agachamento, utilizando a bola, um pouquinho de exercícios de alongamento, para que as articulações não fiquem tão atrofiadas e ela consiga desenvolver um pouquinho a força, né? Ativar a circulação. Então, para não ficar parado, porque aí é muito delicado, né? Se o corpo fica na inércia. Nós não fomos feitos para ficar parados. O nosso corpo tem articulações que precisam ser movidas, né? Quando a gente deixa, vocês já devem ter reparado ou tido alguma experiência como essa, né? Se a gente tem um cômodo na nossa casa que a gente quase não entra nele e a porta sempre fica fechada, aí passa um tempão, você vai lá um dia e abre aquela porta. O que acontece? O barulho faz, né, da porta. É o quê? A articulação da porta que está reclamando, porque ela ficou tanto tempo na mesma posição que deixou de ser lubrificada, né? Então, quando a gente vai abrir a porta, ela faz aquele barulho. Eu costumo dizer que a dobradiça das portas, elas são um exemplo das nossas articulações. Então, elas estão lá para instigar movimento. Se não fosse assim,
a gente iria ter um braço sem cotovelo. A gente teria uma perna sem joelho. Então, o nosso corpo é feito para movimento. E a gente precisa ajudá-lo, né? Tem toda uma engrenagem para que ele funcione. Então, nós precisamos ativar a engrenagem, igual a gente vai de vez em quando lá, coloca um olhinho na porta, para que ela possa, né, ter um movimento sem aquele ranger, né, que acontece ali na dobradiça. Então, o nosso corpo é da mesma forma. Diz que metade do nosso corpo é feito de pernas, né? Ocupa metade. Então, metade da nossa vida tem que ser de movimento mesmo e tudo. Bacana. Uma pergunta. Você já tem um tempo que optou pela atividade física, pilates e yoga. Por quê? E quais os benefícios que ela tem trazido para você? Então, Propaganda aqui grátis agora. Eu gosto muito de praticar atividades aeróbicas, sempre gostei muito de correr, sempre dei aula de ginástica, de natação também. Então, são atividades que exigem muito do sistema cardiovascular, né? Então, eu ainda gosto muito dessas atividades. Mas, né, de uns anos para cá, eu fiz opção por mesclar um pouquinho mais essas atividades, incluindo aí a prática do Pilates e da Yoga, por conta de exigir muito mais um trabalho de concentração mental e de alongamento, né? Então, são atividades que desaceleram. O que tem acontecido? Nos últimos anos, nós temos tido tantas pressões, muita agitação, muitas redes sociais, crescem as exigências no nosso trabalho, a gente precisa o tempo todo estar antenado. Então, muitas vezes, a gente fica com dificuldade de desligar, né? De acalmar a mente para poder descansar, para poder dormir. Então, algumas atividades, alguns tipos de exercício físico nos auxiliam nesse sentido. Nos auxiliam para desacelerar, para que a gente possa, né, conseguir respirar com mais tranquilidade, conseguir desligar. Então, tá vendo? Mais uma vez a gente percebe, né, a relação, a inter-relação entre o corpo e a mente. Então, eu particularmente tenho feito isso já há alguns anos, porque me ajuda a entender esse funcionamento, né? E me concentrar na respiração e focar, né? É interessante que na yoga a gente trabalha muito a ideia de relaxar no esforço. Isso é lindo, porque a gente está lá fazendo um alongamento, aquilo pode estar doendo, mas a gente respira, inspira e solta o ar. A hora que a gente faz isso, dá uma sensação de relaxamento e a gente consegue, mesmo naquela pressão, mesmo naquela exigência, a gente consegue relaxar o corpo. Então, isso tem uma implicação psicológica muito forte e ajuda a gente a viver nessa pressão, tentando respirar e ficar mais tranquilo, mesmo com tanto esforço que a gente está fazendo, né? Então, mais ou menos por aí. Muito bom. Alguma outra coisa que você queira falar? Alguma outra ideia? Fica à vontade. Eu acho que tem duas coisas que eu gostaria de falar. Uma é com relação a esse período que nós estamos vivendo, para que a gente entenda um pouquinho que a atividade física, ela pode nos ajudar com relação à imunidade. Então, nós estamos muito suscetíveis ao vírus. A gente sempre está, há muitos vírus, né? Mas agora, em específico, nós estamos muito mais suscetíveis ao Covid-19. Quando a gente pratica atividade física, dentre as alterações hormonais, existe também as alterações nas nossas células, e uma delas é o aumento dos linfócitos. O que são os linfócitos? São as células que ajudam a detectar, a identificar, né, alguns células que estão infectadas e ajuda a destruir essas células também. Então, as pessoas que fazem
exercício físico de forma regular, elas têm uma melhor produção de linfócitos. E isso vai contribuir para que, né, ela seja mais resistente aos vírus. Então, é uma forma também de se proteger. Claro que aí entram os outros itens, né? Como, por exemplo, uma alimentação balanceada, regular, assim, com mais qualidade, né? Evitar os processados, tentar comer muito mais aquilo que é natural, que vem da própria terra, né? Nós viemos da terra, nós viemos do pó. E é de lá que vem o nosso sustento também, a nossa alimentação. Então, comer daquilo que vem da terra vai contribuir muito. Tomar sol, que é a vitamina D natural. Então, isso vai contribuir para que a gente aumente a imunidade. Então, associar, né, o exercício físico, a atividade física, com esses outros, né, esses outros elementos que vão nos ajudar na imunidade. E a outra coisa que eu queria falar é o seguinte: não desista de procurar qual é a atividade física com a qual você pode se identificar. Tem pessoas que ficam se autocondenando, né? Dizendo, eu não gosto de fazer nada, eu não consigo, eu já tentei. Mas essa busca um dia vai te levar para algum lugar. Porque o nosso corpo não foi para ficar parado, então em alguma coisa você vai se identificar. Eu vou citar um exemplo de uma amiga aqui, que ele falava para mim assim, que quando ele tentava fazer qualquer exercício, ele ficava tão nervoso, ele chegava em casa, ficava com raiva, e ele falava, como assim? As pessoas falam que é o contrário. Então ele ia para a quadra, jogava um pouco de vôlei, que ele admirava o vôlei, ele jogava, mas ele ficava irritado, e eu falava com ele, nossa, você é um caso de estudo, que a gente tem que fazer uma análise personalizada, só sua, para entender o que acontece no seu corpo quando você faz atividade física, que você fica nervoso e com raiva desse jeito. Nunca vi ninguém assim. Mas ele não desistiu. E ele tentou uma coisa, tentou outra, tentou uma, tentou outra, e hoje ele descobriu que fazer uma atividade física, que a gente chama hoje de treino funcional, ele sente prazer. E o treino funcional é o quê? É o treino que é a aula, o exercício físico, que vai sempre combinando exercícios localizados com exercícios aeróbicos, né? Exercícios de força com exercícios que ativam o sistema cardiovascular. Então, ele conseguiu achar nisso uma fonte de prazer. E ele está tendo muito mais ganho e condicionamento físico, né, nesse sentido. Então, não desista. Uma hora você vai achar algo que vai dar certo. Muito bom. Para a gente fechar esse momento, hoje é o Dia das Mães. É possível ser mãe e fazer atividade física, ou ser mãe já é uma atividade física? Então, é assim. Vou até aproveitar para falar dois conceitos que a gente tem na educação física. Existe o conceito de atividade física e o conceito de exercício físico. A atividade física é aquilo que a gente faz muitas vezes sem uma programação específica, né? Atividade física pode ser assim, o dia que eu for fazer uma faxina na minha casa, eu estou fazendo uma atividade física. Porque eu vou varrer, eu vou subir em escada, vou exercitar meu braço limpando as janelas, eu vou fazendo muitos movimentos. E aquelas pessoas que fazem muitas atividades domésticas todos os dias, a gente diz que essas pessoas são ativas. Elas praticam a atividade física, que elas têm um certo nível de movimento que é interessante, né? Com alguns, né, assim, restrições que a gente poderia falar, objeções, que às vezes um movimento desse pode causar determinadas, se tiver uma sobrecarga, uma certa dor, né? Porque, por exemplo, varrer muito a casa, a pessoa vai ficar numa postura por muito tempo que pode às vezes ser prejudicial, né? Mas existe, assim, uma concepção de que essa pessoa, ela está ativa fisicamente. Mas ela não está fazendo o quê? Exercício físico. Porque exercício físico é aquilo que a gente faz de forma sistemática,
e que a gente estabelece metas e estabelece objetivos. Então, é o tempo que a gente para, vai lá e fala, agora é meus 30 minutos, agora é meus 40 minutos. E eu vou fazer exercício físico. 3 vezes na semana, 4 vezes, 2 vezes. Mas aí é o exercício físico. Bom, ser mãe é uma atividade física, né? Porque a gente corre atrás de criança, a gente pega os brinquedos no alto, a gente ajuda a guardar esses brinquedos, senta lá e brinca com a criança, vai ensinar a pular corda. Então, é uma atividade física de peso, né? Carrega o menino no colo. Então, existe uma atividade corporal, né? De movimento aí. Então, ser mãe pode ser uma atividade física. Mas a mãe precisa ter o seu momento de exercício físico, de forma sistematizada, até mesmo para dar conta de toda a rotina, de todas as exigências, né, de mãe na atualidade, enfim. Então, é possível e importante ter um momento também do exercício físico. Muito bom. Quer falar mais alguma coisa? Bom, eu acho que é isso, né? Por hora, acho que o que mais nós precisamos é estar conscientes de como a gente lida melhor. Lembrando, então, que a atividade física, aliás, o exercício físico de forma sistematizada, tira lá seus 30 minutos, né? Quanto mais dias, melhor, para que você tenha ganhos, né? Fisiológicos e ganhos psicológicos, e inclusive na espiritualidade, a partir dessa prática, porque isso vai fazer diferença, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de muita ansiedade, de insegurança, de medo. Então, a atividade física vai te trazer um renovo e uma forma diferente de olhar as coisas. É isso. Muito bom. Feliz Dia das Mães para você, para todos que nos assistem, e feliz atividade física também. Com certeza, a atividade física nos deixa mais felizes. Ok. Aliás, para fechar, né? Vai um abraço muito forte para todos. A gente está podendo abraçar assim mais virtualmente do que pessoalmente, mas quem estiver perto de você, debaixo do mesmo teto, vai lá e abraça. Se for sua mãe, abraça mais ainda, né? E lembrando que o abraço também, ele é restaurador. Ele tem um poder curativo, principalmente nesse momento de insegurança que a gente está vivendo, tá bom? Então, um abraço. E é uma boa atividade física, né? Exatamente. Faz força, contrai a musculatura, respira, né? Isso é bom. Diz que o abraço, ele não tem abraço pequeno, médio, grande, que não deu certo, né? Você compra uma roupa, às vezes fica pequeno. Abraço sempre dá certo. Sempre dá certo, verdade. Verdade. Muito bom. Joia demais. Deus abençoe. Boa atividade física. Obrigada para vocês também. Deus abençoe.